Olá, meus irmãos e minhas irmãs que acompanham o canal Família em Cristo. Estamos iniciando mais um momento de reflexão. Você que já se inscreveu, dá o seu joinha aí, compartilhe os vídeos aqui do canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, dá o seu joinha e compartilhe as mensagens. Vamos dar de graça o que de graça nós recebemos. Assim nos ensinou Jesus. Hoje eu quero trazer para a nossa conversa um assunto muito comum entre os irmãos que creem em Jesus. Eu percebo que em muitas situações os irmãos têm muita preocupação com relação ao inimigo de Deus, ao nosso inimigo em comum. E nem vou mencionar o nome dele aqui, porque não vale a pena mencionar. Esse canal é para falar de Jesus e não do inimigo. Mas eu preciso trazer isso para essa nossa reflexão. Esses dias eu estava numa reunião e de repente houve uma partilha entre os irmãos. E os irmãos começaram a relatar as bênçãos de Deus, de repente começaram a relatar as obras do inimigo. E alguém disse, olha, o inimigo queria me derrubar, o inimigo isso, o inimigo aquilo. E eu fiquei assim preocupado, até comentei com a minha esposa, falei, olha, se uma pessoa que não conhece Jesus ouvir tudo aquilo que o inimigo está fazendo, corre o risco até de tornar-se adepto dele. Muitas vezes, irmãos, nós gastamos muito mais tempo com o inimigo do que com Jesus. A nossa oração é muito mais por medo do inimigo do que por amor a Jesus. Então eu quero meditar com você a palavra de Deus que está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Está escrito assim, ó: Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Irmãos e irmãs, os nossos primeiros pais lá no Éden pecaram. E ali entrou todo tipo de maldade, a humanidade tornou-se uma humanidade caída pelo pecado. Adão e Eva abriu as portas para o mal. Jesus e Maria abriu as portas para a graça. O novo Adão e a nova Eva é Jesus e Maria. Maria pelo seu sim, e Jesus que é o Filho de Deus, o Verbo que se encarnou no ventre da Virgem Maria. Se você ler o Evangelho, você vai perceber que Jesus passou o tempo todo libertando as pessoas das opressões do inimigo. Por isso que Atos Apóstolos diz, o Espírito Santo estava sobre Jesus. Ele andou por toda parte fazendo bem, expulsando os demônios, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Eis porque se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do inimigo. Não existe nada maior que o poder de Jesus. Nós não temos, irmãos, que carregar nenhum tipo de medo do inimigo. Por quê? Porque Jesus já nos libertou. Ele se manifestou para isso e nós precisamos crer nisso. Tudo que o inimigo de Deus quer é que nós sejamos religiosos, mas não creiamos em Jesus. Por quê? Porque um religioso que não crê em Jesus, ele vive com medo o tempo todo. O tempo todo ele passa envolvido com as coisas do inimigo, falando do inimigo, exaltando as obras do inimigo, atribuindo tudo ao inimigo. Mas o homem que crê que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, ele não tem medo do inimigo. Ele passa a vida toda, todos os seus dias, exaltando a Jesus, glorificando a Jesus, obedecendo a Jesus, abençoando as pessoas. Em todas as áreas, em todos os momentos, ele abençoa, ele enaltece. Por quê? Porque ele tem convicção e conexão com Jesus. E eu me recordo aqui da historinha de uma guriazinha que foi na catequese e a professora de catequese deu para ela um papel sulfite e disse, olha Mariazinha, você vai escrever nesse sulfite passagens da Bíblia que fala de Jesus e passagens da Bíblia que fala do inimigo. Ela então, a catequista orientou, de um lado, passagens bíblicas que fala de Jesus, do outro lado, passagem bíblica que fala do inimigo. E ela chegou em casa, ela era muito aplicada e já começou lá em Gênesis.
e ele esmagará a cabeça da serpente. E foi anotando todas as passagens bíblicas que falavam de Jesus, lá em Isaías, em Jeremias, nos Salmos, entrou pelo Evangelho, nas Epístolas, no Apocalipse. E ela foi escrevendo, ela foi ficando tão encantada com as passagens bíblicas que falavam de Jesus, que ela escreveu de um lado e escreveu do outro. E quando faltava só um cantinho para terminar, ela disse: "Ah, meu Deus, a professora pediu para eu escrever aqui sobre o demônio. E agora?" Ela escreveu bem pequenininho: "Tia, não teve lugar para o diabo." Quem crê em Jesus, irmãos, no sulfite da sua vida, na narração da sua história, não tem lugar para o diabo, só tem lugar para Jesus. Eis que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do inimigo. E é nessa perspectiva, com essa convicção, é com essa fé que nós vamos orar agora. Eu convido você, mãe, você, pai, você, jovem, juntos vamos orar, crendo que com a manifestação do Filho de Deus, toda a obra do diabo já está destruída. Não vai, já está. Por isso oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela manifestação de Jesus Cristo. Porque com a manifestação de Jesus Cristo, ó Pai, ele destruiu todas as obras do diabo. A profecia diz, Senhor, que a mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a mulher Maria, através de Jesus, esmagou a cabeça da serpente. Nós te louvamos e nós te agradecemos por isso, Pai. E por isso, ó Pai, eu me uno em oração com os meus irmãos e com as minhas irmãs que estão assistindo esse vídeo. E eu declaro, ó Pai, nas famílias, na vida das pessoas, com a manifestação do Filho de Deus, toda a obra do diabo já foi destruída. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque com a manifestação de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que era opressão, que era operação do inimigo, foram paralisadas e destruídas. Nós te louvamos e nós te glorificamos, ó Pai, porque onde chega a luz, as trevas são dissipadas, as trevas não podem permanecer. Nós te louvamos e nós te glorificamos, Senhor, pela libertação, pela restauração que nós recebemos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao Senhor a honra, o louvor, a glória e o poder para sempre. Amém e amém. Meu irmão, as pessoas merecem saber dessa boa notícia, que com a manifestação de Jesus, toda a obra do diabo já foi destruída. Nós recebemos essa libertação de graça, vamos dar de graça. Se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas recebam essa boa notícia e viva com qualidade de vida e viva em paz, em nome de Jesus. Amém.